Olha só, a nossa querida Andréa me manda um conteúdo aqui que é bem interessante, com base no que falava o Psi-Social, sobre o apoio de Lady Gaga a Israel. Vamos acompanhar então esse trecho aqui, que vem com o Ocacito, e na sequência a gente volta a falar sobre este aspecto aqui envolvendo a Lady Gaga, a sua relação para Israel, e mais do que isso a gente volta a girar os temas da política e da sociedade. Enquanto isso vai pingando, gente, todo ingressinho vale muito e nos coloca na realidade de bater a meta. Vem comigo. Esse vídeo vai doer, tá? Em mim, principalmente, e talvez em você também. Mas a gente precisa falar sobre a Lady Gaga, sobre a Palestina e sobre o silêncio ensurdecedor que conecta essas duas situações. Meu nome é Kais, eu sou um palestino brasileiro, eu sou queer, ativista pela libertação palestina e comunicador da FEPAL. E eu sou um Little Monster. Ou talvez eu tenha sido até ontem. A Lady Gaga, ela me formou como gente. Ela foi uma das primeiras artistas que enxergou que eu era normal e não tinha nada de bizarro em mim. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu me escondia no meu quarto para escutar todos os hits da Gaga, dançar, performar e até às vezes colocar um salto ali para ver se eu conseguia andar e fazer as coreografias malucas e bizarras da Gaga. Na escola, eu tinha um Porto Seguro, que era um trio de Little Monsters na terceira série. Ali, para mim, era um respiro de toda a muvuca da minha vida, de todas as noções que eu tinha e que estava construindo na minha mente sobre minha orientação sexual e sobre a minha identidade na sociedade. A Gaga, para mim, era muito importante porque ela dizia que a gente podia ser quem nós somos, que ninguém podia calar nossa voz, que existir era um ato de coragem, e eu acreditei nessas falas todos os dias da minha vida. Mas agora, quem fica em silêncio e se cala é ela. E esse silêncio não desafina, ele esfaqueia totalmente o meu coração. Vamos aos fatos para vocês entenderem o que está acontecendo. Em 2014, antes do massacre em Gaza, que matou mais de 2.000 palestinos, o nome da Lady Gaga já estava atrelado à petição anti-BDS da Creative Community for Peace, uma ONG que atua dentro da indústria do entretenimento, para proteger a imagem da ocupação israelense e combater o boicote cultural do boicote palestino. Ela aparece listada como signatária da petição ao lado de nomes como Paul McCartney, Rihanna, Elton John e Justin Bieber. O texto da petição dizia: nós apoiamos sua visita a Israel de coração aberto. Acreditamos que as críticas a Israel estão cheias de distorções e inverdades. A Gaga também aparece listada na Jewish Virtual Library como uma das celebridades que se opõe ao BDS, que é o movimento de boicote, desinvestimento e sanções palestino. Ou seja, o nome dela é usado abertamente como arma contra a resistência palestina. E ela nunca desmentiu, nunca pediu para tirar, nunca se posicionou. 2 semanas depois do massacre, ela anunciou sua turnê em Israel. Fez show em Tel Aviv em setembro. E aí, numa entrevista na época para o jornal The Independent, ela soltou essa pérola. A visão do mundo em Israel simplesmente não é a realidade. Este é um lugar lindo e as pessoas estão de bom humor. Gaga, que visão, Mona? Mais de 2.000 civis palestinos massacrados. E tu encantada com o pôr do sol colonial? Ou o genocídio estava fora de enquadramento da tua câmera, é isso? Lugar lindo? É fácil achar lindo quando o sangue foi limpo antes de você subir no palco. E sobre as pessoas estarem de bom humor, é meio óbvio, né? A ocupação israelense tinha acabado de bombardear a faixa de Gaza, além dos próprios civis israelenses terem assistido esse extermínio palestino continuamente sob uma colina, e é óbvio que é fácil sorrir para você após o apagar vidas. E essa frase dela, panfletada no jornal, virou um troféu para sionista, repostada como se fosse selo de aprovação pop pro apartheid. E ela é usada até hoje para dizer que a Lady Gaga é contra o BDS. A diva que está fazendo algo de útil, calada, performando e sem se meter nos crimes dos colonos israelenses. A estrela do pop que escolheu ser paisagem em pleno massacre. Isso não parou em 2014. Agora, em 2025, enquanto eu falo com você, a Lady Gaga e a equipe dela estão planejando divulgar um novo álbum, o Mayhem, com uma turnê que inclui um show em Israel. Sim, o mesmo show canônico que aconteceu ontem e que reuniu 2,1 milhões de Little Monsters no Rio de Janeiro vai ser apresentado em plena ocupação militar. Ela vai cantar para colono, para criminoso de guerra que participou do genocídio na faixa de Gaza, para a plateia que goza e se banha em sangue de palestino e em um apartheid.
Quanto isso, na faixa de Gaza, mais de 61 mil palestinos foram mortos desde outubro de 2023. Mais da metade eram mulheres e crianças. Crianças, até esse momento na faixa de Gaza, estão morrendo de fome. Bebês desnutridos estão morrendo nos braços das suas mães na Palestina. Centenas de jornalistas perseguidos e assassinados em campo. A faixa de Gaza, ela virou literalmente cemitério aberto, totalmente aplanado. Se eu falar de cantores, intelectuais, poetas, figuras públicas, influenciadores e até mesmo queers palestinos na faixa de Gaza, eles estão também sendo perseguidos e brutalmente assassinados desde outubro de 2023 pela ocupação israelense. Seres humanos como eu, como você, sejam eles queers, mulheres, crianças, pais, artistas, não importa. Gente viva, gente com nome, gente com rosto. Gente que, em tese, a Gaga sempre disse nos palcos que ia defender. Nas causas, nos discursos, na forma como ela defendia todas essas comunidades. E ela, na verdade, decidiu cantar ali do lado, ali pertinho, em território ocupado, em cima dos escombros dos palestinos que foram despejados daqueles territórios, como se nada tivesse acontecido. E antes que alguém venha me falar uma cartada previsível como se a Gaga não soubesse o que estava acontecendo ali, é melhor a gente parar com isso. Porque a Lady Gaga ela tem uma equipe de centenas de pessoas. E ela também tem acesso à imprensa internacional. E ela vive conectada. Não é à toa que republicou todos os vídeos ligados ao Mayhem. Ela é uma das artistas mais influentes do mundo. Ela sabe, só que ela escolhe não falar. E quando você escolhe se calar diante de um genocídio, você está tomando um lado. E esse lado não é o da justiça, não é o da paz, não é o da solidariedade. E olha, novamente, eu não tô aqui para pedir para cancelar ninguém e eu não tô queimando o CD da Gaga aqui na frente de vocês. Eu tô dizendo que ninguém quer falar. Ela escolheu o lado errado da história. Ela escolheu se aliar com genocidas. Agora, a gente precisa falar um pouco sobre o que é o BDS. O movimento BDS é inspirado no que foi feito contra o apartheid da África do Sul. Ele é pacífico, é estratégico e é muito necessário. Ele pede o mínimo. Ele pede o fim da ocupação israelense, o fim do apartheid israelense sobre os palestinos, o fim do genocídio na faixa de Gaza, igualdade de direitos aos palestinos e retorno dos refugiados palestinos às suas terras. O BDS pede que artistas não sejam usados como propaganda para Israel, que não façam shows em cima de ruínas de vilarejos palestinos destruídos pela colônia sionista, que não ignorem o sangue dos palestinos no chão do palco. E a Gaga assinou contra isso, contra o movimento de resistência civil. E aí eu fico aqui no meio, nessa corda bamba maluca, do Kais, que foi salvo na infância e na juventude por uma diva pop, mas também o Kais, que tá vendo a diva pop da sua infância se calar e se aliar com os genocidas que estão matando o meu povo. E isso, gente, não dá para engolir em hipótese alguma. Dói amar quem escolhe não amar a tua existência. Dói ver quem te inspirou a falar, escolher calar. Mas o amor, ele precisa ser crítico. E a idolatria sem consciência é cegueira. Então, se você é fã da Gaga, como eu fui, e se você ainda acredita em justiça, amor, em empatia, dignidade humana e na proteção dos direitos humanos, não romantiza o silêncio dela. Pode denunciar, cobra, pressiona. Porque quando uma artista escolhe cantar onde há massacre, fazer turnê onde há fome, performar onde há sangue fresco sendo escorrido, ela não é neutra. Ela é totalmente cúmplice. O silêncio da Gaga não é só decepção para mim. É totalmente traição. Ela sabia e ela sabe. E mesmo assim escolheu ignorar cada corpo, cada grito e cada vida palestina. Ela canta enquanto o meu povo está sendo assassinado. E se ela não quer saber, que o mundo saiba o que ela escolheu ignorar. Porque o silêncio dela mata. E quem silencia diante de um genocídio se suja com ele. Oi, gente. Esse vídeo vai doer, tá? Belíssimo conteúdo. Deixa eu tirar aqui. Olha, me convenceu. Psi Social tinha a visão, né? E eu falei, eu não desacreditava dele, só eu não tinha informação, mas com esse conteúdo esclarecedor. Deixa eu agradecer a Andréia, né? Atenta na troca e no envio, e também parabenizar o Kais Hussein, que é um jornalista, né? Esse que estava no vídeo, jornalista queer palestino, que é um comunicador da FEPAL e que produziu um conteúdo de extremíssima qualidade comunicacional
esclarecedor e, lamentavelmente, colocando a Lady Gaga nessa situação que, de fato, mancha, rasura, impacta, né? Não tem como a gente desatrelar. É claro que eu sempre bato aqui na tecla, né, de não buscar purismos nas pessoas completos, porque senão a gente nunca vai encontrar, mas a gente está falando sobre algo que é muito gritante, não é como se ela tivesse uma incoerência, né? Isso não é uma incoerência, isso é uma falha enorme da sua conduta de carreira, da sua conduta social, da sua conduta existencial, e é muito triste, muito, muito lamentável, né?